É isso aí, colegas de CF1, de todos os cursos aí que tem essa disciplina. Vamos agora falar um pouquinho sobre astronomia. Astronomia faz parte do ensino do segundo bimestre. Vocês têm que ler um livro inteiro sobre isso, tá? É o livro 3, certo? Além do livro 2, né? Que vai falar sobre forças, que vai falar sobre mecânica, que vai falar sobre lançamentos. Então, vamos lá? Vamos embora, então. A gente tem um dos registros mais antigos que se tem notícia é a Bíblia. Na Bíblia, é interessante como é que as pessoas elas retratavam os oceanos, né? Os oceanos eles eram intransponíveis, né? Eles eram chamados de abismos. Então, era comum você dizer que no abismo moravam monstros, né? Devoradores de pessoas, se escondiam lá. E a gente sabe que isso é natural, né? O ser humano, ele ou ele demoniza o que ele não entende, ou ele tenta destruir. Tá? Então, era assim que os oceanos eles eram, né, retratados. Não se conheciam outras culturas, outras sociedades, outros mundos, outras terras, porque ninguém, ainda não existia a tecnologia para construir barcos. Então, as pessoas tratavam aquilo como um abismo intransponível, né? Então, algumas escrituras do Velho Testamento retratavam de forma não poética, né? Muito pouco poética, a respeito dos oceanos como sendo abismos. E quando a gente chega no Novo Testamento, né, não melhora muito, não. Você vê, já existia a navegação, né, o próprio Pedro, né? Tem gente que acha que Pedro era só um homem rústico e grosseiro. Não, ele era chefe de uma cooperativa de pescadores. Ele era um líder, tá? Ele não era uma pessoa pobrezinha, não. Certo? Então, mas ainda se falava muito sobre esse tal de abismo, né? Bom, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a olhar para cima. Elas começaram a olhar para o céu, elas começaram a observar. É por isso que o tio Marcelo tem falado para vocês tantas vezes, né? Poder da observação, poder da observação. Vamos aguçar o nosso poder de observação, porque foi assim que a nossa espécie, né, o ser humano, a humanidade se desenvolveu, né? Algumas pessoas começaram a olhar para o céu, começaram a tomar notas, começaram a observar, a estudar, a pesquisar. Pô, aquela estrela que estava aqui ontem, pô, amanhã eu acho que ela vai estar de novo. Ah, mas agora ela não está mais, não é? Também observamos muito a Lua, certo? E aí começou-se a fazer o quê? A se tirar conclusões, né? Os primeiros que começaram a fazer uso dessas informações foram os polinésios, tá? Então, é por isso que eu recomendo que vocês vejam o filme da Moana. A Moana ela é polinésia. Inclusive, se eu não me engano, já saiu o segundo filme da Moana. Assistam o filme da Moana, tá? Então, o povo da época dela, ancestral dela, eles criaram jangadas, barcos, tudo muito improvisado. Agora, utilizando os conhecimentos de esquadrinhar o céu, eles acabaram criando as tecnologias primitivas de quê? De navegação, que nada mais é do que as técnicas de observação do céu, localização e orientação, coisa que a gente estudou aqui no bimestre passado. Tá certo? Muito depois dos polinésios, aí vieram os fenícios, os gregos, os romanos, né, os árabes, que são famosos por terem criado o astrolábio, né, que é um instrumento de navegação. Mas cada um desses povos aí usou a navegação por um motivo diferente, né? Acredito que os
Os árabes foram por conta de comércio, os romanos foi por conta do poderio militar, né? Certo? Então, cada povo aí, assim como os polinésios também, né? Então, por exemplo, eu acho que os polinésios às vezes para pescar, né? Vamos pescar cada vez mais longe, porque é onde tem peixe melhor. Mas aí eles tinham que voltar para casa. Então, voltar para casa é que era o problema. Então, já sabe o que aconteceu, né? Alguns devem ter se perdido, né? Alguns não souberam aproveitar os ventos. E aí, até você chegar nesse ponto de ir longe, pegar peixe e voltar, né? Acho que muita gente já se perdeu ali. Bom, o que acontece? De tanto observar o céu, e aqui nós estamos falando de uma das ciências mais antigas que se tem notícia, a astronomia, a observação do céu, a observação dos astros, né? Nós temos 98% do céu que a gente consegue ver aqui do nosso planeta mapeado. Né? Eu acho que o céu já está todo mapeado. O que estão fazendo agora é mapear em resolução mais alta, né? Pontos mais distantes. Então você vai continuar encontrando galáxias, planetas, estrelas, asteroides, luas e por aí vai. Tá? Agora, do nosso oceano, só 20% é que está mapeado em uma boa resolução. Então você vê, conhecemos mais o céu do que os mares. Tem muito cientista falando isso, que nós deveríamos primeiro mapear todos os mares, conhecer os nossos mares, antes de ficar se observando. Agora, claro, é muito mais interessante você observar o céu, né? Muito mais, né? É muito mais bonito também, né? E o céu tem aquela coisa de você procurar seres vivos, né? Coisa que no mar já sabemos que está cheio de seres vivos e a maioria quer comer a gente. Tá certo? Bom, vamos lá. Esse índice aí foi tirado do próprio livro, tá? Então, no livro, vocês vão se orientar no espaço, no tempo e observação do espaço que nos cerca. Então, vocês têm que se ligar nesses 3 pontos principais, tá? Lembrando aos senhores, senhoras e senhoritas, né? É sempre bom reforçar que as lives do tio Marcelo não têm como objetivo substituir a leitura e a pesquisa do material da plataforma. Tá? Vocês nunca me verão falando uma coisa dessas. Marcelo, eu trabalho muito e eu só consigo assistir sua live. Tá, beleza, essa é uma decisão sua. Agora, se você vai aprender, se você vai dominar esse assunto a ponto de você fazer bem uma prova, aí realmente eu não sou responsável. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para poder dar uma outra visão para vocês a respeito dessa matéria. Nunca substituir os materiais da plataforma. Então tá aqui, ó, esse infográfico aí, ele é ótimo para você imprimir, colar em algum lugar e todo assunto que você dominar, você dá um risco. Porque, como vocês podem ver, a matéria ela é extensa. Tá? Orientação no espaço, no tempo e observações dos planetas e movimento planetário. É isso que se resume em astronomia. Tá ok? Então, por favor, pega esse slide, imprime, tá? Vou mandar o PDF lá no grupo, já está prontinho aqui, para vocês poderem usar como guia de consulta, tá? Orientação no espaço. Pessoal, a gente já viu isso aí, né? Isso aí pra gente é familiar, né? Rosa dos ventos, né? É usado para você se localizar. Não é para você se orientar, é para você se localizar. Onde estou no mapa? Não sei. Tá bom. Olha para onde o sol nasce ou se põe. Ih, Marcelo, o sol já se pôs. Então acorda cedo e vá ver onde é que o sol vai nascer, criatura. Tá? Como é que vocês acham que os antigos faziam? Não tinha relógio nem celular, não. Tá? Então, utilizando a rosa dos ventos,
nós conseguimos nos localizar no mapa, tá? Ok? O que foi criado agora na nossa modernidade? O sistema de endereçamento postal, né, o CEP, né, que foi ajudado pelo próprio nome das ruas, e mais tarde o GPS, e talvez no futuro tenhamos outras tecnologias. Já a orientação no espaço, essa é diferente, tá? Então, primeiro você se localiza, depois você se orienta, não é? Então, localizar é assim, onde estou no mapa? E a orientação é para onde vou, né? Então, vocês tiveram uma palhinha com os vetores unitários que eles orientaram o sentido do plano cartesiano, tá? Então, a bússola, ela é um instrumento que nos orienta o quê? Para onde nós temos que ir, ou de onde viemos, ou como voltar para casa, e por aí vai. Tudo bem? Beleza? Bom, esses são os 3 sistemas mais antigos que se tem notícia de orientação no mapa, tá? O primeiro deles é chamado de cartesiano. É cartesiano? Deixa eu ver. Retangular. O primeiro é chamado de retangular. Ele é meio chatinho, porque ele tem 3 eixos. Tá? E vocês comigo ainda não viram um sistema de 3 eixos. Então, você vai lá, traça 2 vetores, né? Um em cada plano, e você consegue se localizar em 3 dimensões. Tá? Mas utilizando o quê? O sistema de meridianos e de latitude e longitude, né? De meridianos e trópicos. Tá? Lembrei, meridianos e trópicos. Tá certo? Esse é o sistema que nós conhecemos como sistema de coordenadas esféricas, também chamada de coordenadas geográficas. Utiliza latitudes e longitudes, ou seja, utiliza os meridianos e trópicos, e nada mais é do que o sistema retangular, porém adaptado ao nosso planeta. E assim você consegue se orientar em qualquer lugar do mundo. O sistema GPS acabou pegando isso aí e colocando em uma memória, tá? E por último, o sistema que vocês conhecem bem, que é o cartesiano, não é? Por meio de andar caixinhas, tanto no X quanto no Y, você não apenas você se localiza, mas você também se orienta. Então, esses são os 3 principais aí que se tem notícia. Vamos agora para a orientação no tempo, tá? Lá atrás, no Império Romano, por volta de 45 a.C., então, muito perto do nascimento de Cristo, e agora não importa a sua religião, o fato é que Jesus Cristo é o homem mais famoso do mundo, né? Então, é a história que todo mundo conhece, uma história que foi passada de pai para filho. Temos também a Bíblia. Se vocês notarem, a Bíblia, ela tem os mesmos relatos, né? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, eles têm passagens parecidas. Então, você tem historiadores, escritores que acabaram escrevendo a mesma coisa. Já se falava de Cristo muito antes do Novo Testamento, né? Existem por volta de 300 profecias a respeito do nascimento, da vida, da missão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele é uma pessoa muito conhecida, né? Se você perguntar a um judeu, por exemplo, sobre Jesus Cristo, ele vai falar, foi um dos nossos profetas, né? Um dos mais conhecidos, né? Mas, infelizmente, os judeus não reconhecem ele como o que ele é, que é filho de Deus na carne, não é? E por aí vai. Então, deixa isso para lá. Mas, é porque é uma outra história, né? Essa questão da contagem do tempo. Não se contava o tempo como contamos hoje.
tá? Hoje contamos desse jeito, mas naquela época não. Então, na época do Império Romano, mais especificamente na época de Júlio César, do imperador Júlio César, existia um calendário. Esse calendário era muito bem montado. Ele foi montado pelo astrônomo Sosígenes de Alexandria, tá? Cabe aqui lembrar que Roma, como os filmes retratam, era a luz, né? Roma era a luz do mundo, tá? A Roma era como se fosse assim, é de lá que saía a moda, é de lá que saía a engenharia, é lá que saía a arte, certo? Então, Roma era a luz, tá? Roma era uma cidade-estado, né? Como hoje é Singapura, por exemplo, né? Mas era muito grande e ela começou a se expandir por meio das estradas, né? A gente tem que lembrar que os romanos eram muito bons com estradas, certo? Então, o Império Romano ele se expandiu muito, né? Ele chegou a quase englobar todo o mundo conhecido, tá? Nas suas campanhas, né? De conquistas, né? E o que acontecia era o seguinte, é que toda vez que o exército romano ele conseguia conquistar um país ou uma cidade, né, a primeira coisa que era estabelecida ali era o comércio. Assim como aconteceu com o Brasil, né? O Brasil foi descoberto, virou colônia de Portugal, começou o quê? Um comércio para levar ao Brasil ouro e prata, né, lá para Portugal. Então, Roma fazia a mesma coisa. Conquistava uma cidade, um país, começa a mandar, né, lá para Roma as virgens e as bestas e também as frutas exóticas e o ouro, a prata, os filósofos e os entendidos. Então, por exemplo, Sosígenes de Alexandria não era romano, mas ele foi quem criou o sistema de calendário civil como nós temos hoje, dividido em dias, né, dividido em meses e dividido em anos, como nós conhecemos. Por isso que vale a pena estudar sobre ele, tá? O calendário era muito bem montado. Ele já previa o ano bissexto. O que é o ano bissexto? A cada 4 anos, o ano não tinha 365 dias, mas 366, tá? Tinha uns probleminhas, por exemplo, começou com o primeiro dia do ano em 1º de janeiro, mas depois teve uma mudança, e aí quiseram mudar para 1º de março, e ficou uma confusão isso aí, tá? Os meses já tinham 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que tinha 29 dias e 30 dias nos anos bissextos. Alguma dúvida? Não? Então, pode ser que isso caia na prova, tá? O calendário civil, ele está baseado em algum evento celeste? Sim, está. O nosso calendário civil também é chamado de calendário solar, ou uma volta completa em torno do Sol. Quando a Terra faz uma volta completa, né, movimento de translação, né, a Terra tem um movimento de rotação ou revolução, e ela tem um movimento completo de translação, que é uma volta inteira em torno do Sol. E ela tem a duração de 365 dias. Tá? Por isso que foi criado o calendário como nós conhecemos hoje. Então, esse é o calendário juliano, tá? O Júlio César deu esse nome ao calendário, né? Tá vendo o nome dos meses? Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Június, e julho se chamava Quintilis, agosto se chamava Sextilis, e depois, de uma forma bem curiosa, September, October, November e December, que são meses que se mantiveram os nomes até no próprio inglês. Não é? Legal, né? Muito que bem. Só que, quando chegou em 8 anos de Cristo, o calendário foi reformulado. Tá? Algumas coisas foram corrigidas. Tá? Deixa eu ver se mostra aqui.
Ó, olha lá, tá vendo? Alguns meses modificaram a quantidade de dias, e aí foi criado, então, o mês de Július, né? Júlio César queria um mês com o nome dele, né? Esse pessoal era megalomaníaco pra caramba, né? Então foi criado aí um mês com o nome deles, e o Augustus, né? Que é o nosso mês de agosto, tá? Também em nome de um imperador, Imperador Augusto, tá? Bom, agora vamos falar do calendário gregoriano. Por que ele tem esse nome, quando aconteceu? Então, o calendário gregoriano é o que perdura até hoje, com todas as correções e ajustes, né? É o que vale hoje, tá? Quando que foi criado? Foi criado em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Né? O calendário gregoriano surgiu para corrigir os erros do calendário juliano e do calendário antes dele. Todos os países do mundo usam esse calendário, tá? O último que entrou foi a Rússia, que era teimosa, e ela resolveu assumir esse calendário somente em 1918. É claro que você vai ver algumas exceções. Por exemplo, em Israel não se conta, se usa o calendário gregoriano, mas a contagem de anos não é a mesma que nós usamos. Na China, também não. Tá? Então, China e Israel usam contagens de tempo muito mais antigas. 5.000 e blau, 4.000 e blau. Tá bom? Beleza? E é claro, no calendário gregoriano já prevê já o ano bissexto. Tá? Por que que teve essa mudança? Para começar aqui, o Papa Gregório, ele falou, eu quero um calendário, eu quero um mês com meu nome. Pronto, resolvido. Entendeu? Eu quero que muda isso aí. Muda essa bodega aí. Tá? Então, houve um probleminha com a Páscoa nesse ano de 1582 e o Papa Gregório resolveu aproveitar isso e criar, então, decretar, né? A gente precisa lembrar que a Igreja Católica, ela, né, naquela época, ela tinha um poder sobre o Estado muito grande. Agora, claro, os estados que se sujeitavam, né, aos comandos da Igreja Católica. Então, por exemplo, era comum a Igreja Católica dizer que o filho do rei tal tinha que casar com a filha da rainha tal de outro lugar, porque a Igreja Católica tinha bons relacionamentos com ambos os estados, as monarquias, os impérios. Então, juntar aquelas famílias ia ser aceito por Deus. Alguma coisa assim. Tá? Hoje em dia, a Igreja Católica não tem mais esse poder. Tá? Ela não tem poder mais sobre os estados. Ela tem um poder muito pequeno. Para falar a verdade, o Brasil é o país mais católico, que continua ainda sendo o país mais católico que tem no mundo. Tá? Eu estive Onde é que eu estive, Marcelo? Na Noruega. Lá eles não querem saber de igreja católica, não. Lá a igreja é outra, a igreja ortodoxa. Né? É católica, mas é ortodoxa. É a outra católica, né? Que tem duas, né? Então, isso aí depende de um pouco de estudo de história para vocês saberem por que tem duas igrejas católicas. A igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa. Né? E tem a ver com Roma, com Constantinopla, não é assunto para agora. Tá? Então, o que aconteceu? Para corrigir o problema da Páscoa, o Papa Gregório, então, ele decretou um novo calendário e do dia 5 pulou para o dia 14 de outubro. Então, ficou conhecido como os 10 dias que nunca existiram. Então, pessoal, nós estamos vivendo 10 dias no passado. Não no futuro, estamos vivendo 10 dias no passado. Tá? Só de curiosidade. Aqui está uma representação gráfica, né? Claro que é uma brincadeira, né? Mas com a foto do Júlio César, a foto do Papa Gregório XIII e o calendário a partir de 1582. E de uma forma muito esquisita, depois do dia 4, pula para o dia 15. Tá?
Bom, agora, por favor, prestem atenção, porque isso cai na prova, isso tem que estar um entendimento muito bom. Vamos falar de ano bissexto, tá? Alguém gostaria de comentar o que sabe sobre ano bissexto, só para eu não ficar falando o tempo todo? O que é ano bissexto? O que vocês acham que é? Então vamos lá, agora vocês vão ficar fera sobre isso. O que acontece é o seguinte, é que uma volta completa em torno do Sol, pela Terra, não dá 365 dias cravados. Ele dá um pouco mais. Ele dá 365,25 dias. Tá? Então, o valor exato, né? Agora a gente entende por que a resolução de números, né? Por que a aproximação, por que a quantidade de algarismos significativos, casas decimais. O valor exato é 365,2422 dias. Tá? Então, esse é o tempo realmente exato de uma volta completa em torno do Sol. O que acontece? A cada 4 anos, isso gera um dia extra. Esse dia extra é descontado lá em fevereiro, tá? Lá no final de fevereiro, né? Então, nós temos fevereiro com 28 dias, nos anos bissextos, aí nós temos um dia extra. Só que isso cria outro problema. Você não consegue descontar, né, esse erro de um dia completo. Você acaba criando mais um, que é um dia a cada 128 anos. Tá? Então, a cada 128 anos, você acaba tendo um dia extra. Tá? Então, criar uma outra solução para isso, que é os anos bissextos quando o ano for divisível por 400. Então, não importa, né? Primeiro você já tem que os anos bissextos são os divisíveis por 4. Mas quando eles forem divisíveis por 400 também, ele também será bissexto, mesmo que tenha sido há 2 anos atrás. Então, isso é para corrigir a outra falha do dia extra a cada 128 anos. Vamos às explicações. O calendário comum tem 365 dias, sobrando cerca de 6 horas por ano, que é justamente isso aqui, ó, 0,2422 vezes 24 horas e vai dar 5,8 horas. Nem dá 6 horas completas, tá? Sem ajustes, as estações do ano iam se deslocar gradualmente ao longo do tempo, né? Ia trepar as estações, né? Você ia estar numa contagem, mas o clima ia ser outro, né? Então, se chama bissexto porque, em latim, é bissextum dies ante calendas martius, que significa 6 dias, mais 6 dias antes de março, que era o primeiro, né? Então, você descontava no dia 24 de fevereiro, né, que era 6 dias antes do início do ano, você dava essa descontada. Tá? Por quê? Porque eu já falei, antigamente, o calendário romano, ele começava em março. Então, o último mês era fevereiro. Tá? Depois acabou mudando. Qual que é a regra que todo mundo conhece, que a gente conhece? Cai na prova. Tá? A cada 4 anos, você acrescenta um dia em fevereiro, no final do mês, tá? Porque no calendário romano, esse era o último mês. No calendário gregoriano, isso também foi corrigido. Então, os anos bissextos, eles serão bissextos quando forem divisíveis por 4 ou 400. Tá? Mas os anos que terminam com 100, eles não são bissextos. Por isso é que 1900 não foi bissexto, mas 2000 foi. Tá? Tem um outro problema aí, que é só uma curiosidade, não cai na prova, você não precisa se preocupar, mas existe mais um erro de resíduo, tá? Dessas horas aí. Tá? Então, além de um dia a cada 4 anos, além de um dia a cada 128 anos, existe um outro erro que é um dia a cada 3.333 anos. Para isso ainda não tem regra. Como está muito longe,
Então, ninguém criou uma regra ainda para isso. Pode ser, né, que mais algumas centenas de anos, aí eu não sei mais quanto tempo esse mundo tem, mas vão criar uma regra para descontar, né, um dia a cada 3.333 anos. Alguém vai decretar que aquele ano ali é o ano que vai, de fato, descontar um dia, ponto e acabou. Vai ser uma convenção mundial e vai dar tudo certo. Agora vamos falar sobre geocentrismo e heliocentrismo, tá? Ok? Então, o Aristóteles, né, que era filósofo, ele defendia que a Terra era o centro do universo e que os planetas, né, todos os planetas já tinham sido identificados, né, do sistema solar, ele girava em torno da Terra, inclusive a Lua e o Sol, tá? Então, a Terra, que é onde tinha gente, né? Então, o pessoal desenvolveu lá umas lunetas lá, uns telescópios lá, olhou, não achou ninguém, então nós estamos sozinhos no mundo, então a gente é o centro do universo. Deus criou a gente centro do universo. Pronto, acabou. Né? Muitos e muitos anos depois, né, o Aristarco de Samos, veja bem, depois de olhar o céu por 30 anos, ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. Tá? Não é a Terra que é o centro do universo, não. É o Sol. E a Terra é só mais um planeta que está girando em torno do Sol. É claro que ninguém gostou da ideia, né? Quiseram matar o Aristarco de Samos, entendeu? Ele foi acusado de heresia e não sei o quê. A Igreja Católica perseguiu ele, falou que era heresia ficar, né, indo contra as criações de Deus e não sei o quê, porque imagina o inferno, que não deve ter sido. Isso daí, né? Então, ele propôs mais do que isso, ele propôs também os movimentos planetários, tá? E é claro que a Terra girava em torno do seu próprio eixo. Olha só que avançado, né? Ok? E então é claro que, olha lá, está dizendo aqui no final, né, que a ideia de que o Sol era o centro do universo não foi aceita naquela época. Só em 1540, olha quantos anos passou, quantos séculos se passaram, até que o Nicolau Copérnico, né, pode ver que é um homem, né, um estudioso, um cientista, né, importante, astrônomo, matemático, né, ele propôs uma nova revolução desses conceitos, tá? Onde ele colocou o Sol não como centro do universo, mas como centro do nosso sistema solar. E os planetas girando em volta, tá? Até que entrou o Kepler. Esse aí vale a pena estudar. O Kepler, depois de muito observar, tá? É como se ele tivesse estudado as teses de pós-graduação de vários outros cientistas. Ele falou, não, peraí, vamos corrigir aqui algumas coisas aqui. É sempre assim, né? Alguém descobre, outro vai lá e dá uma corrigida, né? Peraí, as órbitas não são redondas, não. Elas têm são um pouquinho ovaladas e tudo, entendeu? Então, calma aí, não é bem assim não. Tá? Então, ele propôs os movimentos planetários, né? E ele criou as 3 leis de Kepler, tá? São chamadas de leis de Kepler ou lei das órbitas dos planetas. Não tem nada a ver com a lei que Newton criou a respeito do movimento planetário. O de Newton é outra coisa. O Kepler analisou movimento e o Newton ele analisou o que causa o movimento dos planetas. São duas coisas muito diferentes. É como se o Kepler tivesse estudado a trajetória, mas o Newton ele sabia o que colocava os planetas em órbita. E, é claro, o que mantinha os planetas em órbita. Tudo bem? São essas as 3 leis de Kepler. Primeiro,
a lei das órbitas elípticas. As órbitas não são redondas, elas são em formato ovalado, ok? E no caso do planeta Terra, né, o Sol fica um pouco deslocado, ele não está no centro também, tá? A segunda lei, a lei das áreas, né? Então, um planeta descreve áreas iguais, apesar de alterar a sua velocidade orbital e também a forma da órbita. Então, mesmo que um planeta, de vez em quando, ande mais rápido ou ande mais lento, mais afastado ou mais perto do Sol, a área que ele desenvolve é igual, né? Talvez isso é que explique por que o planeta fica preso na órbita. E a terceira lei, né, que está relacionada à segunda, é a lei dos períodos, tá? Onde o Kepler desenvolveu um cálculo bem complexo, né? Os quadrados dos períodos são proporcionais aos cubos das distâncias. Tudo bem? Agora, não foi só Kepler e Copérnico que estudaram o heliocentrismo, não. O que é heliocentrismo? É o Sol como centro do sistema solar. O geocentrismo é a Terra como centro, não só do sistema solar, como do universo. Tá? Então, a gente acabou pulando uma etapa. Não, peraí, o Sol não é o centro do universo, do sistema, do universo, não. É o centro do sistema solar. Então, já foi criada essa regra como um grande avanço. Mas o heliocentrismo, ele também foi estudado por Galileu e pelo próprio Isaac Newton. Tá? Bom, o que sobra nisso tudo? É que a Lua, cuidado, isso cai na prova. A Lua é o único astro celeste que ainda mantém o seu movimento geocêntrico. Por quê? Porque a Lua não está girando em torno do Sol, ela gira em torno da Terra. Curioso, né? Pois é. Bom, aqui estão representações gráficas das três leis de Kepler. Tá? Na primeira, você vê... Isso aqui está fora de escala, tá, gente? Pelo amor de Dadá, hein? Isso aqui está fora de escala. Tá? O planeta descreve uma órbita, mas ela não é redonda. Tá? Não é brama, não. Tá? É meio ovalado, meio elipsoide. Tá? E o Sol não está no centro dessa órbita, não. Ele está mais deslocado para uma das diagonais maiores. Tá? Isso acaba gerando dois nomes. Quando o nosso planeta ele passa naquele ponto ali, aqui, ó, mais perto aqui do Sol, é chamado de periélio. E quando ele está mais longe do Sol, isso é chamado de afélio. Mas isso não tem nada a ver com as estações do ano, hein? Não façam essa confusão. Isso cai na prova direto. O que causa as estações do ano? Não é a posição orbital. É justamente o que não é. A segunda lei é a lei das áreas, né? Então você pode ver que aqui, ó, o tempo que leva para construir essa área aqui é o mesmo tempo que leva para construir essa área aqui. Isso foi observação de Kepler. E, finalmente, a lei dos períodos. Tá? Então, há uma simetria proporcional, né, através de uma constante K, sobre a posição do planeta Terra em relação à órbita, que ela segue uma constante. Tá? Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o planeta não sai voando para fora da órbita. Ele fica preso. Tudo bem? Bom, período sideral e sinódico eu não vou ensinar porque não cai na prova e há muito tempo que não cai. Então deixa para lá. Vamos falar sobre as estações do ano e os hemisférios. Agora sim, tá? O que causa as estações do ano é uma defasagem entre o eixo da Terra, de 23,5 graus. A Terra gira em torno do Sol, mas ela não gira igual um peão. Ela gira, sim, mas com o eixo um pouco torto. Todos os planetas têm uma inclinação. Até a própria Lua tem uma inclinação. Né? Provavelmente quem não tem inclinação é o Sol. Né? O Sol é uma bola de fogo. Né? Talvez ela esteja girando lá e
todo mundo está em volta dela, tá? Ok? Antes que alguém pergunte, Marcelo, todos os planetas estão girando no mesmo plano? Quase o mesmo plano. É quase. Tá? Isso significa que pode ser que em algum momento da história do mundo, todos os planetas já se alinharam. O que não significa absolutamente nada, a não ser fofoca para bruxa, tá? Certo? Então, se alguém perguntar o que causa as estações do ano, é o quê? A inclinação do eixo da Terra. Ponto. Não precisa falar mais nada, tá? Nem precisa falar mais nada. Bom, se você olhar a posição do Sol, onde ele nasce e onde ele se põe, você vai ver que o Sol não nasce e não se põe sempre no mesmo lugar. Talvez ele nasça e se ponha na mesma região. Agora, no mesmo lugar, não. Tá? O Sol está ali, está variando, está variando, não é? Ok? Então, de tanto observar isso aí, nós temos hoje, é conhecido que nós temos o solstício e o equinócio. O que é solstício? Tá? A própria palavra. O que significa solstício? Solstício é sol parado no céu. Tá? Ou o ponto mais alto do sol no céu. Ok? Marcelo, se tem alguma coisa a ver com meio-dia? Claro. É claro que tem. Tá? Então, existem dois solstícios. O solstício de verão e o de inverno. O solstício de verão, o sol está mais alto no céu. E no solstício de inverno, é o ponto alto mais baixo dessa trajetória. Não se preocupe, eu vou mostrar uma figura para entender, tá? Então, isso aí é marcado no calendário. Então, no hemisfério norte é uma data, no hemisfério sul é outra data, tá? Só para poder situar, a gente mora no hemisfério sul, tá, gente? Ok? A gente mora não é à toa que nós somos chamados América do Sul, tá? E os Estados Unidos estão no hemisfério norte, não é à toa que se chama hemisfério norte, tá? E o que é o equinócio? O equinócio é justamente aquele ponto mediano. Equinócio significa dia igual a noite, tá? É quando o tempo de luz solar do dia é igual à ausência do tempo de luz solar durante a noite. Tudo bem? Certo? Então, ambos os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Tá? E é claro que os equinócios, eles marcam o quê? Outono e primavera. Tá? Alguma dúvida, gente? Então, por que a gente tem diferença de sol entre o hemisfério norte e o sul? Né? Lá nos Estados Unidos, quando é verão, aqui é inverno. E quando lá é inverno, lá, por exemplo, dezembro, na época do Papai Noel, aqui a gente está indo para a praia. Né? Mas é uma coisa que eu nunca entendi quando eu era criança. Né? Só fui entender quando cheguei ali na escola e comecei a receber aulas a respeito dos hemisférios. Tudo bem? E é claro, no solstício é quando você experimenta o dia mais longo, o dia com mais sol e por aí vai. Entenderam agora por que existe o horário de verão? O horário de verão existe por causa disso. Você aproveita justamente o dia que você tem mais luz do sol e você dá uma escorregada, tá? no horário. Tá? O horário de verão existe em vários lugares do mundo, não é todo mundo que adota. E, para minha surpresa, o horário de verão não foi utilizado durante o governo passado. E este governo também, depois de muito estudo, verificou-se que a tal economia de energia não era vista em números. Então, decidiu-se por não ter horário de verão esse ano. Aliás, nem esse ano, nem nos outros anos também. Pode ser que mude. Pode ser que o próximo governo ele vai lá e muda isso aí. Tudo bem? Beleza? Tá aqui, ó. Vamos começar as figuras, ó. Tá? Então, tá na cara que você tá vendo o quê? De lado, né? Você tá olhando para leste, como se você estivesse no oeste, e aí você vai ver
o quê? O solstício e os equinócios, tá? Mas essa figura aqui, eu acho que essa aqui dá para entender muito bem como é que funciona essa questão do solstício e equinócio, tá? Olha lá, o Sol nasce no leste, à direita, se põe no oeste, à esquerda, mas você tem uma trajetória mais acima, você tem uma trajetória mais abaixo e uma trajetória do meio, que é justamente o equinócio. Aqui, deixa eu ver. Aqui é aquilo que eu expliquei para vocês a respeito do afélio e do periélio, mas não tem nada a ver com estações do ano, tá? Nada a ver, ok? Eu fiz uma pesquisa, eu, Marcelo, fiz uma pesquisa porque eu tinha uma suspeita de que o verão no hemisfério sul era mais forte do que o verão no hemisfério norte. E a minha pesquisa deu resultado positivo, tá? Então, o nosso verão aqui no hemisfério sul é mais quente do que o verão no hemisfério norte, principalmente por causa dessa questão de periélio e afélio. Mas não é isso que causa as estações do ano. Olha ali, ó, é a defasagem, tá, da inclinação do eixo da Terra. Tudo bem? Então, tem mais coisa para vocês lerem aí a respeito de equinócio, tá? Aqui, costumava cair muito em prova, não cai mais. Você era convidado a calcular a altura do Sol, tá? Nos solstícios, no solstício de inverno e de verão. Ainda bem que isso não cai mais, mas é só usar a regra do triângulo de 90 graus, tá? E você conseguia fazer esse cálculo simples pra caramba, tá? Era a sua posição, a sua latitude, menos ou mais o quê? 23,5 graus. Satélites naturais. O satélite natural é um corpo celeste que orbita um planeta, que a gente chama de Lua, ok? Mas ele não tem luz própria. Satélites podem ser regulares ou irregulares. Os regulares se deslocam em órbitas circulares. Os irregulares descrevem órbitas excêntricas, então eles têm uma órbita um pouquinho diferente, girando no sentido contrário ao do planeta. Olha só que curioso. Os satélites artificiais são aqueles fabricados pelo homem. Então, satélites de TV, de internet, isso é tudo lançado pelo homem, através de foguetes. Tá? Selene, que é a deusa da mitologia grega, é a deusa que mora no Sol. Então, esse é o nome da nossa Lua. Perdão, a deusa que mora na Lua. É por isso que esse é o nome da nossa Lua. Ok? Já Lua é a deusa, é a mesma deusa que mora na Lua, porém na mitologia romana. Tá? Então, infelizmente, o nome Selene se perdeu e o nome Lua ele pegou. Só que Lua também é a mesma Lua que orbita outros planetas. Né? Isso aqui é gozado. Agora, todas as luas do Sistema Solar têm nome. Olha alguns famosos aí, ó. Ganímedes, Calisto, Europa e Io em Júpiter. Júpiter tem 60 luas. Titã é a maior lua de Saturno, também tem 60 luas. Tritão em Netuno, Titânia em Urano e Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Tá? A Terra só tem uma lua, que é a Lua, que eu posso chamar de Selene, mas que no final se chama Lua. Lua mesmo. Tá? Não é Luna, não, é Lua. Tá? Ok? E é assim que a gente vai encontrar em todo lugar. Tá certo? Dessas luas aí, eu acho que Ganímedes, Calisto, Io e Titã parece que são um pouco maiores do que a nossa Lua. Agora, a nossa Lua é a maior em comparação com o planeta. Então, não adianta nada Ganímedes ser maior do que a nossa Lua, mas ela orbita um planeta gigantesco, que é Júpiter. Então, a proporcionalidade se perde. Agora, a nossa Lua é a maior do Sistema Solar, o tamanho de uma Lua em relação ao planeta, no caso, em relação à Terra.
Fases da Lua. Ó, presta atenção, tá? Isso aí é como se girasse no sentido anti-horário. Então, primeiro você tem a Lua nova. Para nós, ela está apagada, porque o Sol está iluminando do lado de trás, né? Para baixo, ela vai para a Lua minguante. Depois, ela vai para a Lua cheia. É por isso que a gente vê a Lua acesa na Lua cheia. Pô, Marcelo, mas a Terra, ela está no caminho. Se a Terra estiver no caminho, a gente teria o eclipse da Lua. Tá? Então, como o Sol é uma estrela de luz extensa, você recebe raios de todo lugar, inclusive pode ser que seja por baixo da Terra, pelo lado, e aí a gente consegue ver essa reflexão do Sol na Lua. E aí, por fim, a Lua crescente. Tá certo? Alguma dúvida sobre fases da Lua? Vamos falar das marés. O que vocês têm que saber das marés? Acho melhor mostrar logo na figura. Olha só. As marés, como vocês devem imaginar, elas são influenciadas pela Lua. Mas elas são influenciadas pelo Sol também. Só que o Sol está muito longe. Então, quando nós estamos na Lua nova e na Lua cheia, nós temos as marés mais altas, também chamadas de marés das cisígias. Quando a Lua está nas quadraturas, ela só sofre influência da Lua, que também é muito grande, mas não é tão grande quanto a união da força gravitacional, o quê? Exercida pela Lua e pelo Sol juntos. Tá? Ok? Então, o que acontece? Em dois polos diferentes do planeta, a maré sobe. Sobe quanto, Marcelo? Entre maré baixa e maré alta, mais ou menos 1 metro. Tá? Também não é tanto assim, também não. Tá? Agora, isso é mais visto em alguns locais do que outros. Tudo bem? Aqui está falando das marés, vai ser bom para vocês lerem. Tá aqui, ó, as marés das cisígias e as marés das quadraturas. Aqui é só um quadrinho para poder mostrar a intensidade das marés, não é? De acordo com a fase da Lua. Isso aqui todo marinheiro conhece, todo marinheiro tem isso aí decorado, já sabe qual dia que vai ter, depende da posição do planeta, não é? E por aí vai, tá? Por quê? Porque cai na prova também. A Lua só aparece à noite? Não! A Lua, já cansei de ver a Lua cheia durante o dia. Tá? É claro que à noite ela está mais brilhante, né? Está refletindo muito mais aí. Sabe quanto que a Lua reflete da sua superfície? Só 7% só. Tá? Então a Lua não é espelho, não. Tá? Como curiosidade, eu fiz esse quadrinho aí, que é o quê? É a inclinação axial de cada planeta. Né? Então, da Terra é 23,44, né? Mercúrio gira igual peão, tá? Ok? Júpiter também, de certa forma, gira igual peão, né? Agora, Vênus e Urano são os dois planetas porra louca do Sistema Solar, né? Eles têm uma defasagem enorme, gigantesca nos seus eixos, tá? Então, eu acredito que isso seja algum asteroide, algum pedaço de planeta que atingiu esses planetas aí e acabou alterando totalmente o seu eixo, né? Também a sua velocidade, né? De uma certa forma. E percebam que todos os planetas giram no mesmo sentido, no sentido anti-horário. Como se você estivesse olhando de cima. Porém, Vênus e Urano não. Vênus e Urano está ao contrário. Né? Então, dá para ver que alguma coisa de muito grave aconteceu na história de Vênus e de Urano. Tá? Depois nós temos a duração do dia, quantos dias dura uma rotação, né? No nosso caso, são 24 horas, né? Tem planetas que demoram mais, tem planetas que demoram menos. Por exemplo, Vênus, olha lá, Vênus está muito devagar, né? Olha lá, 243 dias para dar uma volta completa. Por isso que Vênus é tão quente, não é? Certo?
Velocidade de rotação, olha que curioso, ó. O nosso planeta gira 1.670 km por hora na superfície. Agora, tem alguns que giram incrivelmente rápido, ó, como Júpiter e Saturno. Olha a velocidade de rotação de Júpiter e de Saturno. Será que é porque eles são planetas grandes? Não necessariamente. E a última tabela é a duração do ano, né? Quanto tempo dura uma translação de cada planeta, né? E aí nós temos Netuno como 164 anos terrestres. Até saiu na mídia que Netuno deu uma volta depois que começou a ser observado e estudado. Netuno deu, então, uma volta completa ao redor do Sol. Acho que não preciso reforçar que tudo que vocês levaram para a P1, vocês têm que levar para a P2 também. Tá ok? É isso, pessoal. Conseguimos, finalizamos, tá? Então, essa é a teoria e agora a gente vai refazer prova. Ok? Grande abraço, boa noite e a gente se vê.